Enfim, gente, hoje a gente tem essa live super especial. Estou muito feliz, muito honrada de você ter aceitado o meu convite, viu? Eu queria começar já te agradecendo, né, por ter topado participar dessa live aqui comigo. E essa live Bate-Papo com o Doutor é um quadro que eu criei, um quadro especial, para conversar com os meus alunos do Método Help Júris, para a gente falar, né, contar um pouco da história de vocês, da trajetória profissional e especialmente dessa relação com as custas. Então conta pra gente um pouquinho, doutor Edvanilson, de você, da sua trajetória, conta pra gente. Sim, Daphne, minha trajetória na advocacia já tem um pouco de tempo, Hum. já quase 5 anos exercendo a advocacia. Comecei a exercer a advocacia ali no apagar das luzes antes da pandemia, viu? É mesmo? Antes da pandemia, no apagar das luzes ali, já no segundo semestre de 2019, Uhum. comecei a advogar, ainda não tinha recebido ainda a carteira, né? Não tinha recebido ainda a carteira da OAB, né? Como que foi isso? Eu estava em processo, um processo administrativo para a gente poder dar entrada na carteira da OAB, e aí uma amiga da faculdade com problema no FIES, ela veio até a mim e falou comigo o problema, foram parcelas do FIES, e perguntou se eu tinha interesse de entrar com a ação para ela, né? A ação de juizado especial federal, juiz Sim. postulante. Eu falei, tô dentro, então vamos lá, vamos fazer aí. Fiz, Aham. aí recebi a carteira, atualizei lá o meu cadastro, atualizei lá o processo com a minha carteira de advogado, e aí então quando veio a pandemia, aí começaram a vir as ações trabalhistas. Aí nessas ações Sim. trabalhistas, numa delas eu consegui uma tutela de urgência e publiquei na época nas minhas redes sociais, e aí eu me tornei uma referência entre os colegas Hum. nas ações trabalhistas, mas sem deixar de abraçar outras matérias do direito, né, como Sim. direito civil, algumas matérias de direito administrativo. Maioria dos clientes trabalhistas ou maioria nas outras matérias com requerimento de gratuidade de justiça, eu não tinha prática no recolhimento de taxa e de custas judiciárias para o TJRJ, entendeu? Entendo. E Uhum. Daphne, as poucas vezes que eu precisava fazer grerge, Hum. aquilo não fazia muito sentido na minha cabeça. De ir Imagina. lá, fazer aquela, aquela planilha lá no site lá do TJ, calculadora lá embaixo, aquilo ali para mim eu não tinha nenhum entendimento claro acerca de tudo aquilo ali. Então o que que eu fazia? Hum. Aí eu tinha um colega que a gente trabalhava junto na mesma sala. Aí eu falava com ele, colega, vem cá, eu quero fazer essa grerge aqui, que está sendo pedida essa grerge aqui, me ajuda aqui Aham. a fazer. Aí ele ia lá, explicava. Aí teve um caso também que eu fiz espelho de grerge para poder pedir gratuidade de justiça, aí eu tive que ir lá na OAB, lá no centro, para poder pedir para ser feita. Então eu ficava muito limitado e muito dependente de outros colegas. Não que Uhum. a gente não precise de ninguém. Eu Claro. também, as pessoas vêm até mim, tiram dúvidas e eu procuro esclarecer as dúvidas dentro daquilo que eu sei da melhor maneira possível. Mas chega um ponto, Daphne, que você só vai poder contar com você mesmo, entendeu? Então, como eu vi que estava perdendo tempo, né, precisando de ter um conhecimento na, na elaboração das grerges e tudo, e aí eu vi o curso, então eu resolvi investir no Uhum. curso para poder ter um aprendizado mais robusto, mais consistente, para que Claro. não tenha nenhum erro com relação a custas, né? Eu já cometi erros, já Uhum. cometi erros com custas que são erros que prejudicam, É, entendeu?
Isso que eu ia te perguntar. Nesses processos, mesmo não sendo assim, né, o grosso dos seus processos, que estão mais na área trabalhista, mas nesses, doutor, já sentia como é que era o impacto de estar recolhendo custas erradas aí? Você sentia que esse processo dava uma atrasada? Como é que era isso? Então, Daphne, Hum, atrasa, com certeza atrasa. Você, você perde ali muito tempo, porque você tem que ir até o cartório pedir para poder fazer uma retificação, você fica ali refém ali do, do trâmite ali uhum, do recolhimento incompleto, entendeu? Às sim, vezes, às vezes o magistrado, como já aconteceu em processo meu, às vezes o magistrado, só que esse processo já não está mais comigo porque a parte desistiu. Eu me lembro que o uhum, magistrado, ele parcelou sim, custas, entendeu? Eu sim, pedi a gratuidade da justiça, ele negou, o juiz negou, mas ele parcelou. E entendi. aí a colega minha que trabalhava junto comigo nesse processo em parceria perguntou: Ed, vem cá, que as pessoas me chamam de Ed. Vem cá, Uhum, como é que a gente vai fazer para poder fazer as parcelas? Aí, na época, eu não tinha, como eu falei, eu não tinha nenhum conhecimento sobre a prática do recolhimento das custas. Eu falei: vai recolher uma greve a cada mês. Qualquer coisa, vai lá na OAB, pede aham, lá para quem faz lá, entendeu? E dá um jeito, sim, entendeu? E aí dá um jeito. Mas aí não foi à frente porque a parte desistiu. A parte desistiu do processo, então acabei seguindo a vida sem saber como que faz essas greves parceladas quando o juiz defere parcelamento, entendeu? entendi. E a vida foi seguindo, entendeu? Uhum. E a gente sabe, realmente, eu entendo a dificuldade dos advogados, sabe, doutor? Vou te chamar de doutor Ed, então, posso? Pode chamar. Então, eu entendo, porque realmente é muito complexo. Isso que você contou de quando eu precisava entrar lá no site e ficar perdido nas informações, isso é tão comum, e não é comum só para os advogados, é comum para os servidores também. Porque é a mesma dificuldade, sabe? A dificuldade que o advogado tem quando ele vai lá no site e ele tenta localizar os modelos e tenta entender, né, o que está escrito lá naquelas observações, que infelizmente está escrito de um jeito assim bem truncado, né? Se não é uma pessoa que entenda daquilo para te trocar em miúdos e tal, às vezes dá muita Não dúvida. é uma linguagem inteligível, não é. Não é. Eu concordo que não é. E Não é mesmo. então, realmente, isso acaba deixando o advogado numa situação muito difícil, porque eu imagino, sabe, eu ouço muitas histórias e eu me coloco muito no lugar do advogado. Eu fico imaginando como é que deve ser. Poxa vida, ele tem que passar aquela informação para o cliente, ele precisa ser preciso, exato, mas de que jeito? Com De aquelas que jeito? informações ali que estão daquele jeito, daquela forma ali, né. Então, e para a gente lá fazendo a conferência, né, no dia a dia, tendo que fazer esse trabalho, era a mesma coisa, a mesma confusão. Então, doutor Ed, o que eu fiz foi o seguinte, eu falei assim: "Gente, não dá para viver assim. Eu preciso arrumar um jeito de entender isso aqui, de fazer isso aqui ficar fácil, porque senão Sim. vai inviabilizar o trabalho. Como é que faz? Tinha que fazer aquilo dezenas e dezenas de vezes por dia. Imagina, né? Aí eu falei: "Não, vamos dar uma solução". E comecei a criar umas regrinhas, uns mnemônicos, a ver de que forma podia, né, simplificar aquela linguagem e tal. E aí, não só para mim, mas aí ajudava os colegas, ajudava os advogados que iam até o balcão, ou telefonavam e tal. E aí todo mundo comentava assim: "Doutor Ed, nossa, Daphne, você explica de um jeito que dá para entender. Agora sim eu entendi o que que isso significa. Não sabia que era assim e tal". E aí, vendo isso tudo, doutor Ed, é que eu vi e falei assim: "Gente, isso é um método, e dá para outras pessoas também aplicarem, não Você só eu, mas". criou uma metodologia, né, Daphne? E aí eu te pergunto, agora que você é aluno do método Help Juris e que você teve conhecimento desse método, o que que mudou para você quando você precisa recolher uma grade? Daphne, ficou mais fácil agora para poder recolher a greve, né? Ficou mais Uhum, fácil, ficou mais inteligível,
principalmente a regra do 3P, que Essa explica muito bem, ficou bem mais inteligível, ficou muito mais assim elucidativo agora que a coisa começou a fazer bastante sentido, entendeu? Agora que depois do método do Help Juris ficou bem mais fácil para poder emitir greve. Quero cumprimentar aqui o amigo Dr. João Ferraz, que boa está aí noite, nos João. assistindo. Abraço, meu amigo. E, Satisfação em ter você aqui com a gente. e Então, como eu estava dizendo, Daphne, sim, ficou mais fácil, mais inteligível. Não vou dizer para você que eu já sei tudo de greve, que eu já entendo de tudo, mas assim, já foi assim um pontapé gigantesco, entendeu? imagina. Assim, se você botar no gráfico o meu conhecimento Hum, de, hum. de Grerge, produtividade com Grerge, do Help Juris para cá, assim, a curva ela é exponencial, entendeu? Ai, que bom, fico muito feliz. E tempo, assim, por exemplo, antes, você precisava recolher uma greve, quanto tempo você gastava fazendo isso? E agora, quanto tempo você gasta? Mesmo que você tenha que recorrer e ir lá ver o curso, ver uma aulinha, dá para comparar? Olha, Daphne, eu digo para você, sem comparação, até mesmo porque quando você quando você vira e fala assim, não, isso é muito difícil pegar uma grege, e caramba, eu vou ter que pegar uma grege, meu Deus, aí você fica com aquele pensamento até meio procrastinador, entendeu? Porque você meio que, meio que você quer fugir daquela responsabilidade para poder passar para outra, entendeu? Entendo. E com isso o tempo ele vai passando, entendeu? Com isso o tempo vai passando, você vai botando outras coisas na frente para fazer. Agora, quando você tem o domínio, quando você tem o conhecimento, o tempo é muito mais rápido, é muito mais veloz, entendeu? Então, assim, eu vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu essa semana. Vamos lá. Aconteceu essa semana em que eu precisei fazer uma greve de desarquivamento para um cumprimento de sentença, né? Uhum. E aí a parte já tinha gratuidade de justiça, o processo dela estava muito arrastado, e aí esse processo ele veio para as minhas mãos, né? E a parte lá ela ficou completamente assim, ela ficou muito preocupada com relação ao andamento e as coisas lá sem se alterarem, né, por conta de inércia da ré. Entendi. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou recolher uma greve de desarquivamento para poder a coisa andar. E foi dito e Mais feito. rápido. Recolhi a greve de desarquivamento, pedi para uma colega minha ligar lá para o gabinete da vara onde esse processo ele tramita. Uhum. E então, quando ela ligou, que falou com a chefe do gabinete, ela já viu já a petição lá com a greve, com tudo. Então, o processo ele já está já encaminhado, entendeu? Não tem que analisar ainda se teve gratuidade ou não, correndo o risco do processo, da petição ser anulada no sistema, porque não teve greve, não teve nada, entendeu, Daphne? Então, Entendi. assim, o retorno, né, a produtividade é sem comparação, né? Ah, eu fico muito feliz. Inclusive, eu conversando com o doutor Ed, gente, numa outra oportunidade, ele me falou uma coisa que me deixou muito feliz e que eu quero que você conte isso aqui para gente. Que você se tornou já referência entre os colegas, quando já tem, tem gente com algum problema de greve, que está com dúvida com relação ao Exatamente. curso, fala assim: Ih, vamos lá no doutor Ed, que o doutor Ed está fazendo curso, está sabido do assunto. Exatamente, já tenho recebido já algumas dúvidas, Daphne, já recebido já algumas dúvidas, já Uhum. vindo lá encaminhada pela presidência lá da OAB Jovem, lá da subseção Leopoldina, já estou Aham. recebendo já algumas dúvidas, entendeu? E isso é muito bom, porque a gente vai repassando um pouco daquilo que a gente sabe e vai ajudando, né, na advocacia, né, de outros colegas, né, a crescer também a advocacia dos outros colegas, o que redunda, né, num bem-estar para todos, né? É um bem que você faz a todos, né? Porque o cliente ele está lá esperando por uma solução no caso dele, né? Com certeza. O cliente ele não quer esperar e às vezes também nem pode esperar, né? E você sabendo
saber minimamente do recolhimento de custas, né, que já começa lá de cima, já começa do CPC, né, Daphne? Lá no Exato. curso você fala muito bem disso, né? Tem um princípio lá que está lá no curso, e Uhum. eu não vou querer dar spoiler aqui, né? Ah! Não vou dar o spoiler. Não, pode dar spoiler. Posso dar o spoiler? Pode, pode. Princípio da antecipação das custas, É isso pessoal. É aí, o gente. princípio da antecipação das custas. Aí a gente tem que começar o processo recolhendo as custas, né? A gente tem que passar para o cliente como que funciona a questão financeira do processo, né? A não ser que você está vendo que o cliente que vem até você, como é o meu caso, é a maioria, Sim, 80% ou até mais que isso, eles são gratuidade de justiça, não sim. são clientes empresa. Tanto é que eu Uhum. vou pegar um gancho aqui, gratuidade de justiça empresa, falar aqui de uma outra área que pode ser que tenham colegas também da área trabalhista. Sim. Gratuidade de justiça para empresa Uhum. é muito, muito difícil conseguir. Eu consegui para um CNPJ MEI. Eu É. consegui a gratuidade de justiça para um CNPJ MEI. Então, quando você recebe um cliente que você está vendo que ele é um gratuidade de justiça, você não vai se preocupar em falar para ele de grerras de cara, entendeu? Sim. Você já vai querer pegar o processo dele para poder começar a pegar os fatos, os documentos, montar o processo e distribuir e Uhum. botar lá na petição lá e botar lá na petição lá o pedido de gratuidade de justiça. Agora o problema é quando o juiz indefere. Aí é que tá. Aí é que está o negócio. Aí o juiz indefere a gratuidade. Aí você vai querer agravar. Ou você cobra um pouquinho a mais o cliente para poder você agravar, ou então você vai explicar para o cliente o seguinte: ó, o juiz indeferiu. Por que o juiz indeferiu? Ah, porque ele viu que o teu salário e as tuas condições, alguma coisa assim, ele não se convenceu e não Uhum. deu a gratuidade. E agora? Quanto é que fica essa greve? Você pediu o quê de dano moral? Pediu 50 mil de danos morais. E Nossa, agora? Para poder calcular, para calcular uma greve com 50 mil, os ó, 3% lá de 50 mil. eu vou até fazer aqui que é pra gente ter essa noção. Ó, 3% de 50 mil. Só a taxa judiciária dá R$ 1.500. Fora as outras custas. Fora A as outras gente calculando custas. aqui, vai ficar perto de R$ 3.000. Vai ficar perto de uns 3 mil. E, sabe, o doutor Ed, eu vejo muito isso acontecer. Tem vários advogados que chegam até mim aqui pelo perfil, desesperados, porque estão numa situação parecida como essa que você está me contando. Né? São advogados que, na grande maioria, trabalham com clientes que conseguem gratuidade de justiça, mas que, eventualmente, acontece dessa gratuidade ser indeferida. Só que eles não pensaram antes na questão das custas. Uhum. Não, não transmitiram essa informação para o cliente de cara, né, com segurança, tendo transmitido isso com exatidão. E aí, quando o cliente se deparou com o valor, vira e fala assim: doutor, não tenho condição de pagar isso, vamos desistir. Só que, gente, aí é que está o grande problema. Desistir não exime o cliente do pagamento das custas. E isso é uma pancada, mas é uma pancada. Aí a gente começa. Incrível como a gente tem recebido atendimentos assim, doutor Ed, na vara mesmo, de ligar parte para a gente, às vezes entrar no balcão virtual, desesperados com cobrança do DEGAR. Olha só, chegou uma cobrança para mim, mas eu desisti dessa ação. Uhum. Olha, eu sinto muito, mas a cobrança é essa mesma. O processo foi distribuído, já gerou o fato gerador da taxa Exato, judiciária. é Aí isso aí, é o gente. tributário que É, entra aí, é o direito tributário. é o direito tributário. Você tem que entender que o fato gerador das custas processuais, no caso das custas iniciais, é a distribuição da ação. Distribuiu, está devendo. Então, Distribuiu, deveu para o Estado, acabou. doutor, eu acho que assim, para o advogado, ele
ter essa informação, ele ter condições de informar para o cliente, já desde o primeiro atendimento, que existe essa possibilidade. Pode ser que o juiz indefira a gratuidade, pode acontecer. O cliente precisa estar minimamente preparado para isso, para ele ter essa notícia, porque depois que distribuiu, já era. Já, Existem já era. alguns até existem sim alguns entendimentos, algumas jurisprudências, no sentido de isentar essas custas, mas não é no estado do Rio, e aqui eu vejo muito pouco os juízes aplicarem esse entendimento, tá? Então tem que ter muito, mas muito cuidado com isso, para não botar o cliente em maus lençóis, né, doutor? Porque depois vai lá para a dívida ativa e o nome da pessoa fica lá inscrito em dívida ativa. Dependendo da situação, E dependendo da situação, o cliente ele pode até cobrar do advogado, né? Para pagar essa taxa. é isso aí. A gente vê muito essas situações. Hoje mesmo eu estava conversando com um advogado, estava me contando que, no caso, ele recolheu o valor incorreto, ele não sabia fazer o cálculo, calculou incorretamente, mas ele estava me contando, Daphne, eu não quis falar para a cliente, porque era uma cliente importante para mim, eu não queria perder a confiança dela, eu não queria perdê-la como cliente, e como não era um valor muito alto, eu fui lá e fiz a complementação do meu bolso. Uhum. Então, doutora que está ouvindo a gente, quando a gente está dizendo aqui para vocês que esse conhecimento faz diferença, né, para a sua atuação, é porque faz muita diferença mesmo e pode te tirar de cada enrascada, né? Doutor, já aconteceu alguma coisa parecida com isso com você? Daphne, sinceramente, assim, de eu ter assim grandes problemas com o cliente por causa de um recolhimento assim, não Uhum. aconteceu. Ai, Graças que a bom. Deus. Graças a Deus nunca aconteceu. E quando eu faço os meus requerimentos de gratuidade de justiça, eu sempre coloco um pedido subsidiário, que no meu caso funciona bastante. Essa Uhum. aí só o pessoal daqui da live Que vai que vai pegar. saber, que Uhum. vai pegar aí esse bizu aí. O que eu faço? Eu fundamento no princípio da cooperação, né, dos magistrados, de todos os atores da justiça, lá do artigo 6º do CPC, e Uhum. peço ao juiz o seguinte: caso Vossa Excelência entenda insuficientes as provas da hipossuficiência econômica da parte autora ou da parte contestante, né, Uhum. que informe quais os documentos que entenda necessários à compreensão e ao entendimento pela insuficiência econômica, pela insuficiência financeira para Sim. fins de gratuidade da justiça, o que tem funcionado, Daphne. É. Tem funcionado. Aí o juiz ele recebe ali e ele fala: não, está dando a entender que a pessoa não vai conseguir pagar as custas. Então ele pede declaração do imposto de renda, que já pediu, entendeu? Uhum. É, documentos de cartão de crédito, extratos bancários, entendeu? E aí eu mandar pedir para o cliente mandar e aí resolver a questão, ter a gratuidade deferida, mas sabendo que pode não ser deferida Sim. e ter que recolher custas, Sim. entendeu? Com Mesmo que parceladas. Uhum. Isso realmente, doutor, eu acho que assim, o advogado ter, né, esse pensamento, essa consciência, e realmente é muito importante, mesmo para quem está pedindo a gratuidade, é, ter mesmo esse cuidado de instruir ao máximo o pedido. Porque muitos juízes pedem isso tudo mesmo aí que você está listando. Pedem as últimas Uhum. declarações do imposto de renda, pedem extrato de cartão de crédito, pedem que você comprove, né, outros gastos essenciais, que às vezes a pessoa explica, né, vira para o juiz e fala, ah, não, porque eu tenho um gasto, eu banco outras pessoas da família, e plano de saúde, etc. E o juiz normalmente pede que você junte isso. Eu até sempre falo lá no método Júris, aqui também, em lives e tudo mais, que o interessante até, doutora Ed, se
você já viu que a renda, às vezes, é um pouquinho mais alta, que poderia o juiz, de repente, pensar, né, se ele vai deferir ou não essa gratuidade, você já juntar essa documentação toda completa, Sim, já mandar isso tudo numa tacada só, né? A menos que seja realmente um salário baixo, porque tem bastante essa situação também, né? Às vezes a pessoa realmente ganha pouco, e aí nem teria muito, porque tem gente que nem declara imposto de renda, enfim, né? Existem. O advogado ele tem condição de analisar caso a caso, sim, né? Que realmente o cliente dele necessita ali naquela determinada situação, naquela ação especificamente, né? exatamente. Aí ali o advogado ou a advogada avalia, né? Uhum. Avalia, como é que está aqui a situação? Mas ganha muito bem. Eu tenho um caso aqui da pessoa que tem duas aposentadorias, uma do estado e outra do município, tá? Sim. E aí o que que eu fiz? Pedi a gratuidade de justiça nos moldes que eu expliquei agora há Uhum. pouco. Aí o juiz voltou para mim, pedindo a documentação. Coloquei a documentação e fiz uma planilhazinha, deu certo. Entendi. Que bom, então. Nesse caso aí funcionou. No caso, mas nos casos que não tem gratuidade de justiça, tem que estar muito atento com a Grerge, Tem que tem estar. que estar muito atento, tem que ficar ligado nos pedidos, cuidado com um pedido muito alto. Eu estou com um processo aqui, por Uhum. exemplo, em que pede uma recomposição. Esse aí eu não distribuí ainda. Ele Ah, está aqui para ser distribuído, em que eu peço uma recomposição a título de adicional de gratificação de bravura para sim. um servidor que ele é bombeiro militar. Ele tem Entendi. direito a um adicional de gratificação por bravura. E aí, somando todos os adicionais, os reflexos que ele deixou de receber, dá para ver que o pedido ele fica bem expressivo, É, entendeu? entendi. Então, assim, eu estou muito ainda cauteloso no sentido de fazer essa distribuição, justamente por causa da grerge que possa vir por aí, entendeu? Entendi. E isso mesmo que eu ia te perguntar, até aproveitando esse gancho aí dessa sua situação. Ter, então, esse conhecimento sobre as custas já te fez, então, peticionar de um jeito diferente, não Com certeza. foi? A gente peticiona de um jeito diferente, a gente olha os pedidos de um jeito Do diferente. A gente jeito sabe que é. o pedido, o pedido que não tem gratuidade de justiça, ele tem um custo para pedir. A Até então vamos aproveitar, gente. Vocês podem ter uma situação parecida com essa do Dr. Ed. Eu vou falar para ele da minha experiência, o que eu vejo lá, que a gente pega muitas ações, situações assim, né, de servidores que estão pedindo adicionais e tudo mais. E normalmente o que acontece, Dr. Ed? Esses pedidos eles vão precisar ser liquidados, né? Sim, Porque, enfim, você não tem como trazer ali já na inicial tudo, né, o que tudo que vai ser apurado de valores que ele vai ter para receber. Então, na primeira greve, o que acontece é que você vai pagar uma taxa mínima por esse pedido, porque esse pedido ainda não tem um conteúdo econômico liquidado, né? Não tem um valor fixo ainda. não Então você está tem. pedindo que seja, né? Que seja incorporado, ou que seja deferido esse adicional, a que ele tem direito, com todos os reflexos, etc. e tal. Isso gera uma mínima para começar. Mas lá na execução, a hora que esse valor for liquidado e que vocês forem pedir a execução da fazenda pública para fazer esse pagamento, aí vai ter que complementar a taxa judiciária. E aí vai ser 3% em cima do montante, e aí os valores são altos mesmo. Não é barato, não. A gente vê lá que, por exemplo, a gente pega muitas situações em que o valor a ser recebido é perto de 300 mil, 500 mil,
E aí tem que recolher Uhum. 3% em cima disso. Você vai descontar só aquela taxa mínima que você recolheu lá no Pô, início, desconta a né? taxa mínima. Vai descontar a mínima, mas vai ter que recolher os 3%. Então, até nisso, doutor, é importante o advogado saber, porque ele já consegue falar para o cliente: olha só, a gente não vai ter que pagar isso agora, mas prepare-se, porque vai ter esse pagamento ainda, essa taxa judiciária, quando a gente for pedir execução. Então, Sim, dá tempo, de repente, né, até o deslinde todo do processo. Infelizmente, esses tipos de ação são ações um pouco demoradas, né? Vai levar em pelo menos uns 3 anos e tal, mas aí a pessoa já consegue até ir se provisionando, se for o caso, né? Ela já vai juntando, já faz um investimentozinho ali, uma poupancinha, e já vai sim. segurando esse dinheiro Reserva, para quando ele precisar reservando. entrar com a taxa. Porque, gente, olha só, tem um princípio que às vezes tem advogado que esquece, doutor Ed, e que é tão importante, que é o princípio da sucumbência, né? Você, ao Sim, final, você ganhou, você tem direito de pedir o ressarcimento dessas custas que você adiantou. Então, o seu cliente ele tem que adiantar, mas nesse caso, então, da execução, ele já é vencedor. E principalmente contra a fazenda pública, a gente não vê que é mais fácil você conseguir esse valor, apesar, né, de se for um valor alto, tem que entrar em regime de precatório, tudo isso, que infelizmente lá se vão alguns anos para você receber, mas você vai receber isso de volta. Em sim, algum momento isso vai, né, entrar de volta para você. sim, Então, o advogado não pode esquecer de executar isso, de colocar isso na planilha. E tem advogado que esquece, o senhor acredita? Que aí depois sim. passa um tempo que ele se toca, ele vem fala assim: então, deixa eu executar aqui o valor de ressarcimento das custas. Como é que eu vou colocar aqui o ressarcimento? Esqueceu. Aí tem gente que, inclusive, tem que pedir até o desarquivamento do processo, que é o processo já foi arquivado, já acabou, e aí que ele vem com planilha para executar, para pedir ressarcimento, enfim, acaba perdendo muito tempo e aquilo vai perdendo até o valor, né? Exatamente. E outra coisa importante, Daphne, é assim, de uma experiência minha que eu venho tendo, que eu até comentei com você, Ah, que eu acho interessante a gente mencionar aqui, é o seguinte: eu consegui gratuidade de justiça, por exemplo. Eu consegui uma gratuidade de justiça. Deixa eu só digitar aqui um minutinho aqui para um cliente aqui. E cliente é aquilo, eles são indomáveis. indomáveis. Deixa eu, deixa eu digitar aqui para ele aqui rapidinho aqui. Não, enquanto aqui o navegador aqui do Doutora WhatsApp aqui, Mônica, boa noite. A senhora está contando alguma coisa aí pra gente, que você deu uma dica boa. Escreve deu, aí para a deu, gente ler. Ah. deu, ela chegou a falar sim, chegou a falar também a doutora Mônica. Gente, Está mas mandando uma mensagem a aqui. gente entende, eu entendo que realmente os clientes, às vezes, é difícil, né, para o advogado, porque o advogado ele tem que lidar, né, com a situação dessa complexidade toda do recolhimento de custas, de tentar entender tudo isso e, ao mesmo tempo, tentar explicar isso para o cliente. E o cliente em cima, né, doutor? Estou vendo aí. Então, o Sim, cliente fica em cima. Ele quer saber tudo. Ele quer saber, mas por que foi isso? Por que está custando isso? E por que está demorando tanto? Doutor, meu processo demora demais. Porque o processo demora demais. Gente, infelizmente, saiu até uma publicação do CNJ os custos não voltarem. recente que aqui o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, é ganhou, é o top 1 de morosidade. A média, Sim, 3 anos e 9 meses para o trâmite de uma ação. E eu posso afirmar para vocês, custas não são, eu jamais vou dizer isso em lugar nenhum, que as custas são o problema, o grande problema da morosidade. Não vou dizer isso, porque são muitos problemas que se somam para gerar toda essa situação que a gente tem atualmente, tá? Mas eu posso afirmar com total certeza que as custas são um item importante
desse problema, que gera essa questão de atraso nos processos, né? Então, eu acho que o advogado, ele ter condições, ele ter em mãos um conhecimento capaz de amenizar esse problema, eu acho que é um conhecimento. Me diga, doutor Ed, para você ter esse É um conhecimento conhecimento, é para valioso? mim, é um conhecimento precioso, Daphne. É um conhecimento precioso. E eu acho que para cada colega que está aqui, tem uma galera boa aqui, Uhum, os amigos que estão aqui, são pessoas que são pessoas muito competentes sim. e não vão me tirar a razão e vão concordar comigo de que o conhecimento aprofundado em custas, quanto mais se conhece, mais você vai ter produtividade na advocacia, assim como eu estou tendo. Já com o conhecimento de custas, eu estou conseguindo não só ter sucesso e velocidade, Uhum. né, no processo, mas também eu consigo já agilizar os honorários de sucumbência que eu tenho direito a receber, Ai, entende? isso é maravilhoso, né, doutor? Porque no final das contas, o advogado precisa agilizar o pagamento dele, né? É, Sim, né, é o ganha-pão do advogado, né? com Nada certeza, mais justo, nada mais natural, né, do que o advogado precisar mesmo adiantar, agilizar o máximo que ele puder o recebimento desses honorários, né? com certeza. Aí o advogado é aquilo, né? A vida do advogado é vida de boleto, né? É vida de Uhum. boleto. Não é só vida, não é só vida de não é só vida de fórum, de terno e Com gravata. Não, tem certeza, também os boletos, né? com Não é certeza, só a saída do final de semana, né? claro. Tem também os boletos, Tem né? todos os. E aí fica lá preso os honorários de sucumbência, que foi pago por uma empresa grande, que foi pago por um órgão público, né? A Fazenda Pública pagou a sucumbência, e aí? E aí? Como é que a gente vai fazer se a gente não sabe trabalhar com as custas nem com a greve? É. Aí Como fica é que atrasando sem necessidade, né, doutor? fica atrasando sem necessidade e aí, de repente, é num mês que o advogado ou a advogada mais precisa que entre receita no escritório e aí está lá com os honorários lá presos lá porque não sabe como fazer. Peticiona no processo, peticiona, mas e aí, cadê? É. Ah, eu quero a execução dos honorários, quero a execução dos honorários, mas cadê o adiantamento das custas ou o pedido de gratuidade do advogado, Sim, né? sim, exatamente. Doutor, eu quero te fazer uma pergunta, quero que você seja muito sincero. Você indica para os seus colegas advogados que eles também participem do método Help Juris? Eu indico, eu indico sem sombra de dúvida. Que bom, fico feliz. Fico muito feliz de poder estar, né, de certa forma, com o meu conhecimento, poder trazer luz sobre esse tema, né, que é um tema complexo, mas que ao mesmo tempo permeia a atuação do advogado. Não tem jeito. O advogado às vezes é super gabaritado, investe a beça na carreira dele, faz especializações, pós-graduação, vários cursos que vão dar para ele conhecimento, substância do direito material, do direito processual. Aí ele está lá super fera, faz as melhores petições, coloca as melhores jurisprudências e breca nas custas. E fica É agarrado com as que não custas. sabe fazer, que não sabe fazer um recolhimento de greve corretamente. Então, é sobre isso. É isso que eu quero poder proporcionar para vocês esse conhecimento. E eu tenho um convite muito especial para quem está aqui ouvindo a gente, que é para a imersão jurídica, dominando as custas do TJMJ. O doutor Ed já participou da imersão, né? Foi lá que ele Uhum. conheceu o método. E essa imersão ela é gratuita, você não paga nada para participar. São 3 aulas, vão acontecer semana que vem, nos dias 10, 12 e 14 de junho, às 8 horas da manhã no YouTube. Então, inscreva-se, o link está disponível na bio. Tá? Lá na imersão você já vai entender a ponta do iceberg, né, não, doutor Ed? É tipo isso, né?
Na Uhum. imersão você vê a ponta do iceberg. E depois, Vê entrando a no ponta do resto, iceberg, que já ajuda, já começa a clarear e você começa a entender a razão pela qual você tem que entender o princípio da greve das custas. isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada de coração por ter aceitado o Ó, convite. dia 10 ó, a doutora Mônica aqui falando, Ah, dia 10 é aniversário da doutora Mônica. A doutora Mônica, ela não me deixa mentir. Eu já perguntei a ela coisa de Grerge já, não foi, Mônica? Já perguntei coisa de Grerge antes de aham. estar no curso. Ah, Ela, é? eu também já fui tirar dúvida já com a Mônica Ah, sobre Grerge. que bom, doutora Mônica. Vai ser um prazer te receber lá na imersão, viu? Estou esperando vocês. E muito obrigada, doutora Ed. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Desejo Daphne, que. eu que agradeço imensamente aí essa sua iniciativa, ela é boa, entendeu? Ela é muito boa, tá? Agradeço a você e também agradeço também antes do seu curso também a cada colega que já me ajudou também com Grerge para poder soltar, para me soltar em Grerge, né? Para poder eu Uhum, fazer, para poder ter o um entendimento, entendeu? Agradeço também a quem me ajudou, também sou grato, entendeu? Mas como chegou a oportunidade de estudar o assunto de forma mais sistematizada, mais uhum. sistêmica, né, com toda uma metodologia, aí eu resolvi investir. E aí o investimento ele foi assim primoroso, entendeu, Daphne? Foi ótimo. Eu que agradeço a você aí por essa iniciativa que é um conhecimento que a gente não sai da faculdade sabendo, tá? É verdade. Então, na faculdade ninguém aprende o que é recolhimento de custas, entendeu? Coisas de direito tributário aqui, que a gente falou aqui, que nem aula de tributário é falado, e Uhum. aqui a gente está falando, e quem ouviu aqui uma coisa muito importante, entendeu, Daphne? Então eu só tenho a agradecer. Eu também fico muito feliz de verdade de estar contribuindo, de estar ajudando. Gente, essa live vai ficar salva, tá? Fica tranquila que o doutor Ed já falou aí que a gente contou muitas coisas importantes, especiais. De repente você chegou no fim, fica A tranquilo. doutora Isso. Josânia, entusiasta do direito, está aqui também. Doutora Josânia, eu estou te esperando também na imersão, hein? Doutora Mônica já falou que vai estar lá. Estou esperando vocês. E então, gente, muito obrigada a todos que estiveram presentes. Muito obrigada, doutor Ed. Tenham todos uma ótima noite de sexta-feira, um ótimo fim de semana, tá? E, E a gente se vê e a então. OAB Jovem te espera, Eu Daphne, te espera lá que estou aí. vamos, Só me chamar que eu vou. vamos ter muita coisa a falar lá na Isso, OAB Jovem da Leopoldina. com certeza. Vai ser um prazer. Tá? Um beijo, gente. Um beijo, doutor Ed. Até mais. Beijo, tchau. Tchau.